Exposição à carta aos Gálatas, nós vamos para o capítulo 2. Passamos um período no capítulo 1 e agora nós vamos o capítulo 2. O nosso foco nessa primeira parte é do verso 1 até o 10, mas nós vamos ler completo o capítulo 2, só para a gente ter o contexto desse capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o versículo 21. Eu gostaria de ler os ímpares e que os amados irmãos lessem os pares, em nome de Jesus. A gente vai fazer a exposição completa. Hoje o foco é do verso 1 ao 10. E nós vamos aos poucos. Eu vou fazer uma breve introdução do capítulo 1 e a gente vai trabalhar com esse tema, o mesmo evangelho. A defesa de Paulo sobre o evangelho genuíno, sobre o evangelho de Cristo. Gálatas 2, do 1 ao 21. Eu vou ler os ímpares e gostaria que os amados lessem os pares. A palavra de Deus nos diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Verso 3: Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. A esses nos submetemos por um instante, sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Verso 7: Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Versículo 17: Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, formos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo
é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar novamente por iluminação e compreensão. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela essa primeira parte, ó Pai, os louvores entoados ao Teu nome, a leitura da palavra feita, ó Deus, a direção, ó Deus, do culto, os agradecimentos. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, para compreender, ó Deus, a Tua palavra que é revelada e inspirada. Que nós possamos, ó Deus, estarmos com os nossos ouvidos sensíveis e com os nossos corações quebrantados e contritos para ouvir a Tua palavra, palavra do céu, palavra revelada. Esta é nossa oração, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus irmãos, essa parte aqui do capítulo 2 completo, ele está dividido em 3 partes principais. A primeira parte está aqui do verso 1 até o verso 10, do verso 1 até o verso 10, que o apóstolo Paulo ele volta em Jerusalém, mostrando que o evangelho é o mesmo evangelho que Paulo prega, é o mesmo evangelho dos apóstolos, não há outro evangelho. E o apóstolo Pedro, do versículo 11 até o versículo 14, ele vai fazer uma visita a Antioquia. E essa visita em Antioquia, o apóstolo Paulo repreende Pedro, porque Pedro, o que é que acontece? Pedro estava não querendo se juntar com os gentios, e o apóstolo Paulo repreende Pedro. E do verso 15 até o verso 21, é a doutrina da justificação pela fé, uma das doutrinas, a doutrina básica dos cristãos, que é a doutrina da justificação pela fé. Nós fomos justificados pela fé, tá? Se nós somos salvos, foi justamente por isso, graça mediante a fé. Então está dividido nessas 3 partes, e nós chegamos ao capítulo 12, como de costume nós falamos, tá? O capítulo 2, que nós vamos falar justamente desse tema, o mesmo evangelho, o evangelho que o apóstolo Paulo prega é o mesmo evangelho dos apóstolos, não muda o evangelho é o mesmo evangelho, não há diferença entre o evangelho pregado. Então o evangelho, nós vamos perceber que o evangelho ele tem origem em Deus, o evangelho vem do céu, o evangelho do alto, o evangelho de Deus, tá? Então não é evangelho de homens, mas o evangelho dado pelo próprio Deus ao apóstolo Paulo e aos judeus, para que ele pudesse pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo ele tem essa missão de pregar o evangelho de Cristo. O que é que nós percebemos para que a gente possa fazer uma introdução, lembrando de algumas coisas? Que a sede do cristianismo era justamente na Judéia, em Jerusalém. Foi lá onde o cristianismo nasceu. A primeira igreja fundada foi a igreja de Jerusalém. Tá? A igreja é fundada em Jerusalém, na Judéia, justamente. O cristianismo começou lá. O cristianismo nasce no meio dos judeus. O Messias é judeu. Então a gente tem que ter isso, né? O Messias judeu que viveu em Nazaré. Então a Bíblia ela é usada pelos primeiros discípulos. E os primeiros discípulos quem eram? Os judeus. E isso é muito importante para a gente perceber, porque essa origem dos judeus havia no meio justamente das igrejas onde Paulo fundava, aqueles judeus que se diziam judeus messiânicos, mas que queriam viver pela lei. E o apóstolo Paulo é levantado justamente como o apóstolo dos gentios para quebrar isso aí, quebrar toda essa narrativa de que o judaísmo tinha que continuar. Por quê? Porque Cristo, ele cumpriu toda a lei.
e os rudimentos ficaram para trás. Todos os rudimentos. Jesus é o cumprimento completo da lei de Deus. Então os apóstolos, foi eles que lançaram as bases de quê? E os alicerces da igreja, né? Jesus começa a igreja, após a sua vinda, passa 3 anos no seu ministério, e ele deixa justamente os apóstolos, para que pudesse continuar, para que a igreja pudesse ser formada. Então a base da igreja, ela começa aonde? Nos muros de Jerusalém. Mas isso era provisório. Por quê? Porque Jesus ele veio para judeus e não judeus. Então houve no começo, na formação dessa igreja, da igreja gentílica, muitos que se infiltravam na igreja. Para quê? Para introduzir o legalismo, que era Cristo mais alguma coisa. Você precisava de Cristo para a salvação mais alguma coisa. Então os judeus, ele tem os alicerces da igreja. Então as expectativas de que dos primeiros judeus e dos cristãos era o quê? Logo após que Jesus ascendeu aos céus, era justamente a volta do Messias. E olha a diferença, a comparação com a nossa igreja de hoje. Qual é a nossa esperança final? É a volta de Cristo, quando ele voltará. Então existem paralelos entre os judeus e os gentios, mas só que Cristo ele cumpriu a lei. São rudimentos, e os rudimentos, nós temos que deixar os rudimentos para trás, porque quando você inclui algo na salvação, você se torna um legalista, tá? Então nossa expectativa está justamente em quê? Na volta de Cristo. Por isso que as primeiras igrejas, elas o quê? Perseveravam na doutrina de quê? Dos apóstolos, porque foi eles que formaram a igreja. Então nós temos esse papel como cristãos hoje de dar essa continuidade à igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo, ela foi fundada nos muros de Jerusalém, Judeia, Jerusalém, aí depois partiu Samaria, até os confins da terra. Então o Filho de Deus, nós temos essa expectativa hoje, de quê? Da volta justamente do Messias. E o que é que acontece? Quando a gente olha para o judaísmo, eles estavam pegados nos rudimentos ainda do templo, né? A circuncisão, a dieta, o calendário das festas, e Jesus veio como cumprimento disso. Tanto que o templo foi, né, destruído por o general Tito Vespasiano. O que é que acontece hoje, meus irmãos? Ainda muitos crentes hoje pensam que o terceiro templo vai ser reconstruído. E isso, se for ou deixar de ser construído, isso não vai mudar nada na nossa fé. Por quê? Porque o verdadeiro templo era Jesus, onde ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, eles ficaram nessa perspectiva. Muitos judeus, eles ficaram nos rudimentos, e tinha que haver uma mudança. Por quê? Porque tudo aquilo era sombra. Tudo que aconteceu no judaísmo, apontava para Cristo. Por isso que Paulo teve que quebrar todos esses paradigmas. Você já pensou um judeu acostumado com o templo, com o calendário, com as festas, ter que o apóstolo Paulo implantar igrejas e chegar e dizer, ó, o que você precisa agora é de Cristo. Você não precisa mais de nada. O que você precisa agora é crer em Jesus. Ele é seu único e suficiente Salvador. Então tinha que quebrar, porque eles estavam acostumados com uma cultura judaica, e havia essa dificuldade. Por isso que o começo do cristianismo, essa carta é importantíssima para a gente, porque aqui é onde é lançado os alicerces da igreja cristã, justamente nessa região, onde ficava Icônio, Derbe e Listra, essas 3 cidades. Então, o que é que acontece? O cristianismo é justamente isso. Eles estavam focados nos 10 mandamentos, na toda a lei cerimonial, a guarda do sábado. Provavelmente os primeiros cristãos, o que é que acontece? Eles ainda guardavam o sábado, e isso teve que ser quebrado. E a gente vê que agora nós não precisamos mais guardar o sábado. Por quê? Porque quando a gente chega em Atos e nas epístolas, a gente vai perceber que os cristãos se reuniam que dia? Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. Porque é preciso a gente entender tudo isso, porque era isso que estava entranhado no meio
dos cristãos daquele primeiro século ali. E Paulo tinha que quebrar todos esses paradigmas. Paulo entendeu, foi iluminado. Mas quando Paulo saía da igreja, quando Paulo pregava, implantava uma igreja, o que era que acontecia? Vinham os judaizantes desfazendo tudo que Paulo tinha feito. Olha a dificuldade que o apóstolo Paulo teve. Por isso que Paulo é um pioneiro. É um pioneiro, um dos maiores, o maior implantador de igreja. Porque ele é um desbravador, ele teve que desbravar, abrir igrejas, ele voltava, deixava a igreja instituída ali, montada, né, a base montada, preparava alguém, como preparou Tito, e deixava ali como igreja. Então isso é fundamental. Provavelmente essa carta aqui e Tiago sejam as primeiras cartas que foram escritas. Provavelmente, conforme os estudiosos. Mas voltando, isso estava enraizado no meio judeu e tinha que ser quebrado. A gente vê que eles ainda iam para o templo, os judeus. Jesus ensinava no templo, eles também voltavam para o templo. Mas aquele templo tinha que ser destruído, porque se o templo não fosse destruído, ia ficar o quê? Como se fosse uma idolatria. O cristianismo ia ficar ali, em Jerusalém. Por isso que Deus, o próprio Deus, ele levantou a perseguição. Para quê? Para que eles pudessem sair e outras pessoas serem alcançadas, sair dos muros de Jerusalém. Então eles estavam justamente guardando tudo isso, as leis cerimoniais, a guarda do sábado, e isso tudo tinha que ser quebrado. Eu vou trazer só um versículo aqui, lá em Atos, aonde a gente vê que o dia da semana, da adoração, o culto mudou para o domingo. Eu vou pedir a Kathleen para colocar aqui Atos 27, Kathleen, por favor. Atos 27. Olha o que é que ele diz, ó. No primeiro dia da semana, nós nos reuníamos a fim de partir o pão, a ceia do Senhor. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. E a gente não quer aguentar 1 hora de pregação, né? Paulo começou 12 horas da tarde, terminou 12 horas da noite a pregação. Era assim, as pregações. Teve até um episódio que Eutico, né, caiu do primeiro andar e caiu como morto. Dormiu, de tão prolongada a pregação de Paulo. E Paulo foi lá e ressuscitou Eutico. Mas o que é que acontece, meus irmãos? O que é que a gente vê aqui? Ó? No primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Então a igreja quebrou tudo isso aí. Por quê? Porque Paulo vai falar lá em Colossenses que tudo isso, as festas, as comidas, eram o que? Sombras. E sombras não é porque a religião judaica vivia em sombras, em trevas, não. Sombras porque a sombra apontava para Cristo, e Cristo vinha caminhando no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele chegou, e quando o perfeito chega, nós não precisamos mais das sombras. Então Jesus chegou, e tudo isso tinha que ser quebrado. Por quê? Porque se Deus não levanta homens como o apóstolo Paulo, e a gente tem que perceber, meus irmãos, que tudo foi preparado, até o Império Romano. Deus usa tudo, Deus usa a política, Deus usa a filosofia, Deus usa a política como? O Império Romano foi quem preparou todas as estradas e toda a parte de navegação para que Paulo pudesse pregar o Evangelho. Deus poderia simplesmente fazer do nada, mas ele usa quem ele quiser e como ele quer. Então Deus usou quem? O Império Romano. O Império Romano preparou tudo, toda a parte marítima e a parte de estrada. E tinha outra coisa em favor de Paulo. Paulo era o que? Judeu e romano. Paulo era cidadão romano. Com isso, Paulo tinha facilidade de entrar em todas as cidades do Império Romano. Deus usa o que ele quer. Por quê? Se fosse um judeu, não teria a mesma facilidade que o apóstolo Paulo teria, de entrar nas cidades, de ir de cidade a cidade. Por quê? Porque Paulo era romano também. Tanto que quando Paulo foi chicoteado pelos soldados romanos, ele reivindicou o seu direito. Todos os nossos direitos nós temos que reivindicar. Não mudou nada. Nós estamos no aspecto hoje político e cultural.
Quando fala da filosofia, Deus usou a filosofia também. Que filosofia? A filosofia grega, a língua daquela época. Qual era a língua falada daquela época? É como se fosse hoje os Estados Unidos, a língua americana. Então, o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Então Deus usa a política, usou o Império Romano para preparar as estradas e usou o contexto filosófico, que usou o quê? Toda aquela língua para que a Bíblia fosse escrita, o Novo Testamento. Então Deus, ele age como ele quer. Então tudo foi preparado. Para quê? Para que o Evangelho fosse avançando, para que o Evangelho chegasse nesses continentes aí. E tudo era o quê? Tudo era romano. E o apóstolo Paulo era romano. Outra coisa que eles se apegavam muito era justamente a questão da circuncisão. Tá? Os primeiros cristãos, provavelmente, eles continuavam fazendo a circuncisão, conforme os historiadores. Mas isso aí Paulo quebra. Você vê aqui, quando Paulo chega aqui, ele leva Tito. Tito era o quê? Um gentil. Era conhecido como incircunciso. Então Paulo, ele tinha as estratégias dele. Teve uma vez que ele foi com Timóteo para Jerusalém e ele circuncidou Timóteo, mas ele foi com Tito agora, ele não circuncidou Tito. O que é que Paulo fazia? Ele usava as suas estratégias. Por quê? Porque a circuncisão ficou para trás. E esses mestres, esses judaizantes, quando eles se infiltravam na igreja, o que era a primeira coisa que eles exigiam dos crentes para fazer? Circuncisão. Exigia a circuncisão. A gente vê aqui, nesse estudo aqui onde a gente preparou, quando a gente vê hoje nas igrejas, as igrejas evangélicas, muitas igrejas querem voltar ao judaísmo. E tudo aquilo ficou para trás. Tudo aquilo. Circuncisão, a Arca da Aliança, tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás, tudo era sombra. Jesus cumpriu cabalmente a lei. Ele cumpriu a lei cerimonial, cumpriu a lei moral, cumpriu tudo. Tudo. Ele mesmo disse: eu sou a lei e os profetas, eu sou o cumprimento da lei e dos profetas. Então o que é que acontece? Tudo isso tinha que ser quebrado, para que Paulo pudesse justamente entrar nas igrejas e mostrar o evangelho genuíno. Mostrar o evangelho genuíno, o evangelho que salva, que não precisa de nada além de Cristo. O que nós precisamos? De Cristo. Tá? De Cristo. A gente pode perceber diretamente o caso de Pedro. Eu vou colocar aqui para você ver que Pedro ainda, de certa forma, ele ainda tinha barreiras, as barreiras étnicas, né? As barreiras culturais. Quando Paulo chega na casa de Cornélio, Pedro chega na casa de Cornélio, eu queria mostrar isso a vocês, que apesar do evangelho ele começar nos muros de Jerusalém, tinha que ser quebrado todo aquele rudimento que os judeus viviam. Eu vou colocar aqui, pedir a Kathleen para colocar, Atos 10, do 10 ao 16. Porque o próprio Pedro não queria ir evangelizar Cornélio. E ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ele achava que Cornélio era impuro. E o preconceito, Deus, o que é que Jesus aparece e diz para ele? Vai, mata e come. Não existe mais nada impuro. O que Deus purifica, não existe mais nada impuro. Kathleen, coloca aqui Atos 10, do 10 ao 16, por favor. Olha o que é que ele diz aqui, ó. A partir do 10, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Isso era Pedro, tá? Versículo 11. Ele diz: vi o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas. Verso 12. Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Verso 13. E ouvia-se uma voz que dirigia-se a ele: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo.
Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. O verso 16 final. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Deus estava preparando Pedro, que era o que? Os animais. Mas olha o que é que acontece aqui, no verso 10, 28. Bota bem aqui, Giovana, por favor. 10, 28. Só para os irmãos prestarem atenção. Quando ele chega na casa de Cornélio, olha o que era que Pedro pensava de Cornélio. A quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem, aqui ele já está falando com os judeus, que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então havia todo esse aspecto. O judeu não podia nem entrar na casa de um gentil. Olha como Deus prepara tudo. Deus primeiro teve que preparar os apóstolos para levantar Paulo, que era um judeu e fariseu também, para mostrar que tudo aquilo ficou para trás, tudo aquilo era rudimento, porque o evangelho tinha que avançar. O evangelho não era só para judeus, mas para judeus e para gentios. Então, quando o apóstolo Paulo, ele era um fariseu zeloso, e Paulo teve que ser quebrado. Quando Paulo se converteu ao cristianismo, ele começou a pregar o quê? A mesma coisa. Só que agora, justamente que a salvação era através de Cristo, através da obra e da pessoa de Cristo, que não precisava mais de nada. O que era que precisava? De Cristo, somente de Cristo, crer em Cristo, obedecer, depois de crer, obedecer e viver conforme a vontade de Cristo. Então as pessoas, começaram a se assustar. O apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, defensor do judaísmo, quando ele chega e diz: basta crer, basta confiar em Cristo. A salvação é pela graça mediante a fé. Não precisa mais guardar as festas, guardar o sábado, guardar a lei, as festas de Pentecostes, não. Jesus era o cumprimento. A festa da Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal. A festa das cabanas, ele era aquela tenda, o templo que foi derrubado, mas ressuscitou ao 3º dia. Então a gente vê que o cristianismo é totalmente diferente. Apesar de nascer nos muros de Jerusalém, é pelo que Cristo fez por nós, é o Messias. Por isso que muitos não entendiam e começava o quê? A perseguição. Quando não é pela graça, eles achavam simples demais. Eu só preciso crer, eu não preciso fazer mais nada. É nesse cenário aqui que Paulo entra na história, que Paulo é levantado para quê? Para pregar para os gentios, os não judeus. É nesse cenário aqui, todo o ambiente foi montado, o Império Romano, as estradas preparadas, a letra, toda a Bíblia escrita no grego. Mas ele tinha que fazer o quê? A primeira coisa que o apóstolo Paulo foi levantado era para pregar para os gentios. Mas eu quero que o apóstolo Paulo fazia. Qual a estratégia de Paulo? Pregar nas sinagogas. Por quê? Porque ele ia para as sinagogas e a gente percebe que as sinagogas é o que tem um modelo da igreja atual hoje. O que era que tinha na sinagoga? O mesmo que acontece hoje na igreja. Louvor, adoração, leitura da palavra. Era isso que acontecia nas sinagogas. Leitura da lei, eles liam a lei, adoravam a Deus, cantavam cânticos espirituais. Isso aconteceu desde quando eles foram levados para a Babilônia. O apóstolo Paulo ia nas sinagogas, depois, quando não era recebido, saía e ia pregar aos gentios. Essa era a técnica de Paulo. Paulo usava essa técnica. Paulo, o conhecido perseguidor da igreja, que muitos pensavam que Paulo tinha apostatado justamente do judaísmo, mas não. Paulo simplesmente foi resgatado. Paulo foi transformado pelo evangelho, porque o evangelho transforma, ele muda o religioso, ele transforma aquele que, o mais duro coração, o religioso, aquele que, o soberbo, ele muda de dentro para fora. E o que é que aconteceu? Não tardou, não demorou para haver o quê? Perseguição. De quem? Dos seus próprios patrícios. O que era que eles faziam? Quando Paulo ia para uma igreja,
montavam a igreja, iam para a região, eles voltavam, passavam lá na igreja onde Paulo tinha montado. Olha a dificuldade que Paulo teve. Porque eles diziam a mesma coisa: nós somos crentes. É a mesma coisa que acontece hoje, gente, meus amados irmãos. Muitas igrejas dizem: nós somos crentes. Nós somos crentes, mas nós precisamos de prosperidade. Nós somos crentes, mas nós precisamos da chave da vitória. Nós somos crentes, mas nós precisamos fazer as 7 voltas de Jericó. Nós somos crentes, mas nós precisamos da caneta ungida. Nós somos crentes, mas nós precisamos do sal grosso. É complicado. Nós somos crentes, mas nós precisamos ser ricos, felizes e bonitos. É complicado. Não mudou nada daquela época. Não mudou nada. A religiosidade, o legalismo. Por isso que nós nos mantemos firmes. Por isso que é difícil viver só através da palavra. Por quê? Porque a palavra confronta. A palavra, em vez, ela confronta o nosso pecado, ela confronta os nossos corações, a nós nos mantermos firmes. É isso que a palavra faz. O que era que aqueles homens faziam? Entravam nas cidades. Paulo plantava uma igreja, eles iam atrás de Paulo, dizendo: oxente, não está fácil demais. Ele não disse que vocês ainda precisam circuncidar, guardar o sábado e manter o calendário? Não, nós cremos em Cristo, mas era Cristo e mais alguma coisa. Igual as seitas de hoje, não mudou nada, muito parecido com aquele tempo. E isso, há um círculo aqui, há um núcleo aqui, que Deus ele não permite você passar disso. Quem salva é Jesus. Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. A salvação é pela graça mediante a fé. Qualquer coisa que você inclui a mais do que isso, nesse montante aqui, você está incluindo ou tirando algo. Quando você inclui ou tira a glória de Cristo. E isso não é evangelho. O evangelho é esse evangelho aqui que foi deixado, que nós temos que estudar, que nós temos que viver. Por isso que eles chegavam e perguntavam, né? Os judaizantes, os legalistas, os religiosos, diziam: gente, só é isso que vocês têm que fazer? E o que era que eles começavam a acusar o apóstolo Paulo? Dizer assim: Paulo não faz parte dos 12, não. Ele foi chamado depois. Ele não conviveu com Jesus os 3 anos. Então havia toda essa dificuldade do apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo é um pioneiro, é um desbravador. Ele desbravou mesmo, ele montava a igreja e deixava ali um presbítero naquela época. Preparava o presbítero para depois preparar toda a membresia. Estudo da palavra, pregação da palavra. Era isso que o apóstolo Paulo pregava. O que era que o apóstolo Paulo pregava? Salvação mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, não. E depois que eu sou alcançado, pastor, agora eu vou viver em santidade. Agora eu vou viver uma vida de obediência, uma vida que agrada a Deus. É isso que o evangelho não mudou. A mesma coisa. Começou com os judeus, os apóstolos, os discípulos, o apóstolo Paulo. Em seguida, qual a função agora da igreja? Pregar essa mesma verdade, essa verdade que liberta, para que outras pessoas sejam inseridas na igreja, a igreja genuína. Por isso que Jesus disse: muitos chamados, poucos escolhidos. Porque a peneira vai passar, porque a pregação ela vai lá na alma, dividindo juntas e medulas. Aquele que não aguentar, era como o nosso amado pastor Hélio disse: vai correr. Por quê? Porque o genuíno fica. Nós estamos aqui não por causa de pessoas, mas por causa da palavra de Deus. É isso que nos mantém aqui. Os religiosos e legalistas queriam que mais, sempre mais. E o que é que nós precisamos hoje, meus irmãos? De Cristo. Crer em Cristo. O que nós precisamos é de Cristo. Não, aquilo ali era tudo rudimento. Tudo foi concluído através de Cristo. Quando Cristo pisa, nasce, é o cumprimento completo da lei. Aqui vai dizer, aqui em Gálatas mesmo, vamos dar uma olhada aqui no verso 4:4, na plenitude dos tempos, na hora certa, no momento exato, quando Deus
o homem Deus nasceu, Deus homem nasceu na plenitude dos tempos, 4:4. Quando chegou a plenitude do tempo, no tempo certo, na hora exata, tudo foi cumprido através do que ele fez por nós. Então tudo aquilo que era os rudimentos, a lei, foi tudo cumprida por ele. O que é que nós precisamos agora? Perseverar, nos manter. Gálatas 4:4, Kathleen, Gálatas 4:4, olha o que é que ele diz aqui, ó. 4:4, tá, gente? Mas quando chegou a plenitude do tempo, aí, ó, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, cumpriu completamente a lei. Somente ele poderia cumprir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele prega esse evangelho, Cristo. Você pega as epístolas de Paulo, Cristo, a mesma coisa que os outros apóstolos pregaram. Nós precisamos de Cristo. Cristo, somente Cristo. Por isso que quando os judaizantes chegavam, o que era que acontecia? A confusão estava instalada dentro da igreja. Instalada dentro da igreja, na plenitude dos tempos. Isso tudo aqui foi uma preparação que Deus fez. Plenitude dos tempos, no momento certo, as estradas já estavam prontas. Tudo preparado. O reino lá, governado pelos romanos, a língua, tudo preparado. Tudo preparado para a vinda do nosso Senhor. Então, meus irmãos, o que era que acontecia tudo isso? Quando esses homens entravam na igreja, começavam a desfazer tudo aquilo que Paulo tinha ensinado. E o que é que a gente vai perceber aqui? Que o evangelho ele não muda. Não muda, o evangelho é o mesmo. Paulo escreve aos Gálatas justamente para dizer isso. Para dizer isso, ó, vocês já querem mudar do evangelho genuíno para um falso evangelho? Vocês já querem mudar? Vocês já estão se desviando tão depressa daquele que os chamou pela graça para mudar novamente? Por isso que nós temos que focar, nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos, para a gente não querer que elementos estranhos entrem no meio da igreja. Por quê? Porque o crente é assim, ele gosta muito de ver, ele gosta muito de sentir, e nós não precisamos disso, nós vivemos por fé. É a fé que nos mantém firmes, é a fé em Jesus Cristo, é a fé no nosso Senhor. Por isso que ele repreende os Gálatas, ele diz, ó Gálatas insensatos. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 3, verso 1 e 2, olha o que é que ele diz. Capítulo 3, verso 1 e 2, Gálatas 3, 1 e 2, olha o que é que ele diz. Ó Gálatas insensato, quem foi que os enfeitiçou? Isso é uma pergunta retórica, né, do apóstolo Paulo. Não foi diante os olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? O que é que Paulo está dizendo aqui? Ó? Eu preguei para vocês Jesus Cristo crucificado. Vocês não precisam mais da lei. Olha, ele continua, o apóstolo Paulo. Quero apenas saber isto. Aí ele faz outra pergunta. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu vou até o versículo 4 aqui. Olha o que é que ele diz, verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, o Espírito Santo de Deus, agora querem se aperfeiçoar na carne? Vocês querem voltar? Por quê? Porque a lei cerimonial vai trazer vocês para a carne, rudimentos. Aí ele volta, versículo 4 para a gente encerrar. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. O apóstolo Paulo vai dizer aqui para eles, ó, vocês passaram por tudo isso, chegaram até aqui, agora querem cair, querem voltar aos velhos rudimentos, vocês querem se afastar daquele que salvou vocês pela fé, aquele que foi crucificado, vocês querem voltar aos velhos rudimentos, às velhas paixões. É isso que vocês querem, ó Gálatas insensatos? É isso que o apóstolo Paulo diz. Por quê, meus amados irmãos? O judaísmo era provisório. Provisório. Jesus Cristo, qual a intenção de Jesus Cristo? Um só povo, judeus e gentios. É isso, esse é o significado do evangelho. Um só povo, uma só igreja, um só corpo. A intenção de Jesus era isso, quebrar
A intenção de começar com os judeus não era porque os judeus eram mais especial do que os outros, não. Foi porque Deus amou aquele povo, escolheu aquele povo. Mas para ser o quê? Canais de bênçãos, para que outras nações fossem alcançadas. A mesma coisa a igreja hoje. Se a igreja não for um canal de bênção hoje, não adianta, nós não estamos aqui para servir só de templo bonito, cheiroso, com ar-condicionado, não, é para impactar Araripina, os distritos, as congregações, fazer o diferencial. Pastor, como é que nós fazemos isso? O único evangelho, o evangelho que salva, o evangelho que redime, o evangelho que transforma, aquele que os apóstolos pregaram, aquele que o apóstolo Paulo pregou e aquele que a igreja prega, sem mistura, sem aumentar, sem adição, sem subtração. O evangelho que restitui vidas através de Cristo Jesus nosso Senhor. É assim, meus irmãos. Não adianta enfeite, não. É pregar o genuíno. Deus não quer, pode ter certeza. O que Ele quer é qualidade, que mantenhamos a qualidade. Se nós impactarmos um, já valeu a pena. Porque aquele um é de Deus. Aquela mudança é genuína, aquela mudança aconteceu. O judaísmo era provisório. Jesus cumpriu cabalmente, totalmente, completamente a lei. Cumpriu cabalmente tudo aquilo que apontava para ele no Antigo Testamento. O que era, pastor? O templo, que era dos judeus. Ele era o templo que ia ser sepultado, depois ressuscitaria. Cumpriu o que? Todos os sacrifícios. Ele é o sacrifício único e perfeito. O que? As festas. Ele é o Cordeiro Pascal. Pentecostes. Ele cumpriu tudo. Todos os sacrifícios de animais, tudo. Todas as oferendas que tinha. Ele cumpriu tudo. Por isso não adianta, igreja, não adianta a gente querer, não, mais, isso mais, não. O que é que nós temos que fazer? Aprender da palavra, pregar a palavra. Aprender da palavra, pregar a palavra. Isso não quer dizer que Deus não nos dê estratégias para alcançar outras pessoas, no evangelismo, nas crianças, nos jovens, nos embaixadores, nas mulheres. Então Ele nos dá estratégias, mas sem mudar nada. Adição zero. É Bíblia e Bíblia e Bíblia. Só isso. Por isso que Paulo fala sobre isso. O que ele queria era pregar Cristo, sem adicionar nada. Pregar Cristo, o Evangelho genuíno. Por isso que o apóstolo Paulo agora faz uma visita justamente a Jerusalém. Depois de 14 anos, está aí, no começo do verso 2, 14 anos, verso 1, primeiro aí, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, está com a Bíblia aberta ainda, né? Capítulo 2, verso 1, o que ele diz? 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Então, depois de 14 anos, ele volta a Jerusalém. Por que é que ele volta a Jerusalém? Para mostrar que o mesmo evangelho que Paulo pregava era o evangelho dos apóstolos. E o que foi que os apóstolos fizeram? Endossaram o evangelho de Paulo. Carimbaram, disseram, é isso mesmo. Então Paulo, eu quero que vocês prestem bem atenção. Paulo não estava avulso. Apesar de ele ter sido levantado por Deus, 5 vezes ele veio em Jerusalém. Ele prestava conta. Então nós temos aqui, meus amados irmãos, nós prestamos conta a Deus, mas nós temos uma responsabilidade com a igreja. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, levando também Tito. Verso 2, olha o que é que ele diz: fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou não ter corrido em vão. Aí ele diz aqui, verso 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, Tito era grego, viu? Foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Paulo não circuncidou Tito, não, levou ele lá para mostrar que justamente ele foi levantado no capítulo 1 pelo próprio Deus,
Ele tinha a sua independência de apóstolo, mas ao mesmo tempo ele tinha a interdependência. Os apóstolos foram e endossaram o que Paulo pregava. É isso mesmo. Tanto que teve um concílio. O apóstolo Paulo participou de um concílio, né, para saber o que era que tinha que pregar para os gentios. Então o apóstolo Paulo, ele não fazia as coisas por fazer, não. Ele orientado por Deus, e os apóstolos aqui endossaram o que Paulo fazia. Então o apóstolo Paulo, além de ser, no capítulo 1 a gente vai ver que ele foi levantado pelo próprio Cristo, né? Ele vai dizer Paulo, apóstolo de Cristo, logo no capítulo 1. Mas no capítulo 2 ele mostra aqui que ele tinha essa interdependência dos apóstolos. Inclusive ele fala aqui onde a gente leu, justamente nos colunas da igreja, que era Tiago, irmão do Senhor, Pedro e Cefas, os três, né? Ele prestava conta. Então o apóstolo Paulo, isso é importante mostrar aí, eu quero mostrar para os irmãos que Paulo fez 5 viagens. Antes de começar a pregar o evangelho, ele fez 5 viagens a Jerusalém, pregando o evangelho. A primeira está aí, ó, no verso, capítulo 2:1, justamente isso, capítulo 2:1, quando ele fala aqui no verso, capítulo 2:1, né, quando ele diz que foi, mas aqui, ó, ele vem dando continuidade, quando ele diz aqui no verso 17, ó, verso 17 aí, capítulo 1:17, ele disse, ó, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os outros que já eram apóstolos antes de mim, mas fui às regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passando 3 anos, fui a Jerusalém. Ele foi para a Arábia, aí no verso 18 ele diz que foi para Jerusalém. Verso 18, olha o que ele diz. Verso 18, passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias. Então, primeira viagem de Paulo, passou 15 dias lá. Com Cefas. Segunda viagem de Paulo, tá? Preste bem atenção aí, meus irmãos. Está bem aí em Atos 11, bota bem aqui, Kathleen, para mim. Atos 11, 29 e 30. Atos 11, 29 e 30. Atos 11, 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Verso 30. Ele diz: e eles os fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Paulo. Então Barnabé e Paulo, o que foi que eles fizeram? Juntaram uma oferta e levaram para a Judéia, para Jerusalém. Segunda viagem de Paulo. A gente vê o compromisso de Paulo com essa igreja, aonde o evangelho iniciou. Levanta uma oferta da igreja e ele leva. Por quê? Porque os irmãos passavam por necessidade. A terceira viagem de Paulo foi justamente aonde tem o concílio, né? Atos 15, 2. O apóstolo Paulo estava tendo dificuldade na pregação entre os gentios, e o apóstolo Paulo teve que ir justamente para ter um concílio, para ver o que era que ia acontecer, ó. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé, com eles foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Então o que é que acontece? Ao respeito que o apóstolo Paulo e Barnabé tinham, eles foram para Jerusalém para resolver a questão. O que era que acontecia? Estava tendo muita briga entre os presbíteros e houve também, né? Aí onde foi que dividiu Paulo e Barnabé, cada um foi para o seu caminho. Mas depois a gente viu que Paulo e Barnabé, eles andavam juntos, eles eram amigos, eles só simplesmente se dividiram. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. E o que era que acontecido? Eles decidiram o quê? Havia justamente essa questão da circuncisão, não precisava circuncidar, nem guardar sábado, nem oferta. A única coisa que Tiago disse foi, ó, cuidado com a imoralidade, tem que viver em santidade, e com a carne sufocada a animais. Só isso. E ele pediu como cuidado, né? Porque depois a gente vê que Jesus, ele purifica todos os alimentos. A quarta viagem de Paulo a Jerusalém está em Atos 18, 22. Atos 18, 22. Todas em Atos 18, 22. Chegando a Cesareia, fui logo para Jerusalém. Ó. Isso é as palavras de Paulo mesmo. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Então ele passou rapidamente em Jerusalém. Por quê? Porque tinha a igreja. O pastor era Tiago. E Paulo
ele foi levantado como apóstolo de Cristo, mas as orientações vinham da igreja mãe. Então ele não estava avulso, não fazia o que queria, não. Orientado por Deus, formava a igreja, mas ele prestava conta na igreja mãe, que era a igreja de quê? De Jerusalém. A igreja de Jerusalém. E a última passagem de Paulo foi lá em Atos 21, 17, do 17 ao 20. Então 5 vezes ele vai em Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Verso 18. Verso 18, Kathleen. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrando-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Verso 19. E tendo-os saudado, contou em detalhes que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Verso 20. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhes disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Então o que é que acontece? A gente viu que eles louvavam a Deus pela vida de Paulo, né? Paulo tinha essa autoridade, a autoridade de Deus, a autoridade do céu, mas ele vinha em Jerusalém. Essas 5 vezes eles vinham. Então Paulo era o mesmo evangelho dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, era o mesmo evangelho que Paulo pregava. Ele não tirou nada, não incluiu nada. Ao contrário, os apóstolos endossaram o que Paulo pregava. Tudo era verdade. Não tiraram nada, não colocaram nada. Diz Paulo, prega. Louvavam a Deus pela vida de Paulo. Paulo fazia. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhes disseram: você percebe, não só os gentios, próprios judeus, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. A alegria desse povo em receber Paulo em Jerusalém. Aqui provavelmente a última viagem dele, ele sai preso, né, de Jerusalém. É onde ele é levado e ele pede para ele ser julgado por César, porque senão os judeus iam matar ele, ele ainda não tinha completado a carreira dele. Então ele sai daí preso, justamente levado para Roma. Então a gente vê, a autoridade do evangelho é confirmada. O evangelho não muda, o evangelho é o mesmo que os apóstolos pregaram, o mesmo que Paulo pregou, o mesmo que a igreja continua pregando hoje. A nossa jornada é essa: pregar o mesmo evangelho, defender esse evangelho. A defesa do evangelho, como é que a gente defende o evangelho, pastor? Pregando a verdade que liberta. Paulo defendeu arduamente, os apóstolos também, e nós também. Como é que nós defendemos? Pregando o verdadeiro. Só isso. Como é que nós defendemos a verdade? Pregando a verdade que liberta. Somente assim. Não precisa de nada. De nada. Então a gente vê que não há contradição. Capítulo 1, Paulo diz que recebeu o evangelho de Cristo, dado pelo próprio Cristo. Capítulo 2, está tudo de acordo com o que os apóstolos pregavam. É o mesmo evangelho. Nada se contradiz, ao contrário, ela se confirma, se harmoniza. O evangelho ele se harmoniza em si só. Então, capítulo 1, recebeu o evangelho direto de Deus, passou 3 anos de treinamento. Capítulo 2, o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram, era o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, era o mesmo dos apóstolos. Então não mudou nada. Isso que é que confirma? Confirma a unidade do evangelho, a unidade da pregação. Por isso que a pregação da igreja tem que ser uma só. Uma só. As filhas têm que estar ligadas à mãe. Uma pregação só. A visão tem que ser a mesma. A visão da mãe tem que ser a visão das filhas. O evangelho que liberta. Isso confirma a unidade, a unicidade do evangelho. O evangelho ele é isso. Ele é o mesmo, ele não muda. Provavelmente nessa viagem de Paulo aqui, dessas 5, provavelmente essa viagem aqui, alguns estudiosos acham que foi a que ele fez no capítulo 15 de Atos, justamente onde teve o concílio. Isso não vai mudar nada.
Isso só mostra que o Evangelho não muda. O Evangelho é o mesmo que foi pregado. E a gente chega aqui justamente onde a gente vai começar a exposição do capítulo 1. Agora sim, a partir de agora a gente vai começar. Eu fiz só uma introdução aqui do capítulo 2 para que a gente possa entender que não há outro Evangelho. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho entre o tempo começou e vai até a volta do Senhor continuar a mesma pregação que os apóstolos Paulo pregou, a igreja medieval pregou, os pais da igreja pregaram a mesma pregação que a igreja de Cristo prega. Não muda nada, meus irmãos. Não precisamos invocar, nem alterar, não. Somente pregar. Somente pregar. E a gente percebe que às vezes há um tempo, né? Paulo passou 14 anos. Isso nos mostra que tudo tem um tempo determinado na vida. E nós, obreiros, precisamos de preparação. O apóstolo Paulo teve todo esse tempo de preparação. 14 anos depois, 3 anos com Cristo, 14 anos depois é que ele volta. Paulo esperou o tempo de Deus. E às vezes nós queremos quebrar o tempo de Deus. Nós temos que cumprir o tempo de Deus. Nós temos que perceber, ter discernimento. Há um tempo determinado para tudo. E Deus, ele é longânimo, paciente. Mas ao mesmo tempo ele está nos mostrando para que nós possamos ter o quê? Discernimento. Qual o tempo de Deus? O tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito em nossas vidas. E nós temos que aprender a andar no tempo de Deus, que nem o apóstolo Paulo. 14 anos depois, fui a Jerusalém. A gente não sabe se depois da conversão dele ou depois, a gente não sabe. Depois da última viagem, a gente sabe que passou 14 anos. Isso nos mostra que nós temos que ter e seguir o tempo de Deus. O tempo de Deus. E pedir, meus amados irmãos, discernimento a Deus. Discernimento. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Porque nada vem pronto, meus amados. Essa igreja não começou prontinha, bonitinha, do jeito que estamos aqui, não. Precisa de tempo. Tempo para amadurecimento espiritual. Como é que nós fazemos isso? Através da palavra. Tempo ministerial. Cada dia que nós estamos aprendendo mais, aqui é um tempo a mais. Paulo esperou esse tempo. Nada vem pronto, nada. Esse período de 14 anos, pode ter certeza que foi um período de amadurecimento de Paulo. Cada dia que passa nós estamos amadurecendo. Só que nós temos que aprender com os nossos erros. Pode ter certeza que Paulo aprendeu. Foi um processo de amadurecimento espiritual que o apóstolo Paulo passou. Paulo sabia que seu ministério vinha direto de Cristo, mas ele precisava ser maturado, preparado. 14 anos depois, houve uma preparação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu. Ele entendeu o que era o Evangelho, qual o propósito do Evangelho. É só a gente ver quantas igrejas esse homem plantou. Esse tempo de 14 anos é um tempo de amadurecimento. Então, quanto mais tempo de igreja, automaticamente tinha que ser tempo de amadurecimento. Mas quem não vive isso que nós estamos vivendo, como é que vai amadurecer? Se não quer aprender, se não quer ler a palavra de Deus, se não quer vir para o culto de doutrina, se não... Jornada até o versículo 21. Próxima quarta-feira a gente vai discorrer nesses dois versículos, versículo 1 e 2, versículos ricos, que vai mostrar justamente que a igreja, ela precisa de pessoas. A gente vê que Paulo andava com pessoas, Barnabé e Tito, um já experiente, que fez a formação de Paulo, foi Barnabé, que foi atrás de Paulo, que levou ele para Antioquia, e que começou as viagens missionárias, e um jovem pastor chamado Tito. Então o Evangelho, ele engloba tudo isso aí. E o que o apóstolo Paulo vai falar também, que ele foi em obediência. A igreja tem que ser uma igreja obediente. Naquela época há uma revelação, agora a palavra de Deus, que é revelada e inspirada por Deus.
Nós vamos ver esses 2 pontos aí e trabalhar, sabendo que nós temos que viver de fé em fé. É um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus? Oremos. E louvamos Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E bendizemos, ó Deus, por essa noite, por essa introdução, ó Deus, do capítulo 2 da Epístola aos Gálatas, ó Deus. Nós vemos, ó Deus, o Teu agir na vida da igreja, os primórdios da igreja, ó Deus, onde havia, ó Deus, muita religiosidade, muito relativismo, mas o Senhor, ó Deus, levantou homens, ó Deus, e continua levantando hoje, para poder continuar pregando a verdade que liberta, o evangelho simples, ó Deus, o evangelho da salvação, que não precisa de acréscimos, não. O que nós precisamos é ser fiéis, ó Deus, à Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor continue despertando a Tua igreja, homens e mulheres, ó Deus, fiéis à Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, continuar alicerçados na rocha eterna que é Cristo Jesus, sendo, ó Deus, completamente direcionados pela Tua palavra, no poder do Espírito Santo de Deus, ó Deus. Nós possamos ser homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, ó Deus, experimentar a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nos capacita, ó Deus, nos dá, ó Deus, discernimento, que nós possamos ter esse dom, ó Deus, para discernir qual a melhor, o que nós temos que fazer de melhor, ó Deus, para que nós não venhamos, ó Deus, incluir nada, nem tirar nada, mas viver o Evangelho genuíno, sabendo, ó Deus, que nós temos que buscar o Teu reino em primeiro lugar, e que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, ó Deus. Que nós precisamos, ó Deus, é do Senhor. Nós não precisamos de elementos novos, não. Nós precisamos de Tua palavra, ó Deus, dia após dia, viver pela fé. A fé que um dia nos libertou e a fé que nos alicerça. Ó Deus, tudo isso pela graça, nada vem de nós, é dom do Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares e que nós possamos, ó Deus, ter um restante de semana na Tua presença, abençoada e abençoadora. Esta é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.